Aê, gente, acabou. Então, eu estava meio desaparecido esses últimos 2 dias aí, porque eu estava me preparando para a defesa do mestrado, que ia ser hoje. Acabou de acontecer, acabei de fazer defesa lá e ser aprovado, e acabou. Nossa, acabou, eu estou bem contente, porque, nossa, é isso, né? É aqueles momentos assim que você tira um peso das costas, e eu tinha ficado de voltar aqui para vocês quando acabasse tudo, para explicar como é que foi todo o processo de fazer um mestrado aqui na Espanha, sobre o que eu estudei, como foi tudo, né? Mas antes de falarmos sobre isso, muita gente tem perguntado se eu estou me sentindo melhor ou não, né? Porque eu fiz um vídeo dias atrás aqui dizendo que eu tava mal, estava com tontura. Eu estou bem melhor agora, eu estou sendo medicado, estou tomando remédio para tontura, então estou investigando ainda, estou fazendo exames, estou indo ao médico, eu não sei qual é a causa ainda, mas eu estou bem melhor já. Então, obrigado a todos que se preocuparam, a todos que deixaram aqui desejo de melhoras, brigadão para vocês aí, mas estou bem melhor já. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre como foi, né, fazer o mestrado aqui na Espanha, o que pediram, qual foram, sabe, as exigências, tudo isso, e aí também falar um pouco sobre o projeto que eu desenvolvi durante o mestrado e qual é o caminho depois disso, né? Então, para começar, vou falar sobre o projeto, porque eu trabalhei sobre o tema da retórica nazista. Ou melhor, na verdade, sobre a retórica desumanizadora, né? Daí eu peguei como estudo de caso 2 filmes nazistas, 2 filmes de 1940, um deles que é o Judeu Eterno, que é muito conhecido, que tem a cena lá da metáfora dos ratos, né? Quando eles comparam no documentário os judeus a ratos, é uma cena bizarra e assustadora. E o segundo filme é um filme de ficção, não é um documentário, é um filme de ficção, que é o Judeu Zeus, que é um filme que foi um sucesso de bilheteria na época, nos 40, um sucesso, mais de 20 milhões de pessoas assistiram esse filme, e esse filme é considerado um dos grandes momentos, né, do cinema nazista e da manipulação que esse filme exerce sobre o ódio das pessoas. E a pergunta que eu me fiz no começo do trabalho foi se a retórica nazista, e nesse caso o cinema nazista, né, em particular, nesse caso do estudo de caso, se a retórica nazista, se ela havia persuadido os alemães a ficarem antissemitas, a odiarem judeus, ou se ele havia já se aproveitado de um antissemitismo latente na sociedade alemã, ou sei lá, existente na sociedade alemã, e amplificado isso, e radicalizado as pessoas. Eu fiz a pergunta e ao longo do trabalho que eu cheguei à conclusão que é um pouco dos dois, na verdade, mas mais do que isso, é um terceiro elemento que eu chamei no trabalho, e eu vou estudar mais posteriormente isso, né, acho que vai se tornar uma ferramenta de análise, que é a dessensibilização retórica, ou seja, mais do que radicalizar pessoas que já eram antissemitas, mais do que transformar pessoas que não eram antissemitas em antissemitas, o que a retórica nazista faz, a retórica autoritária, a retórica desumanizadora, a retórica totalitária faz, é criar uma massa de pessoas, uma maioria silenciosa que não se manifesta, que tem medo de se manifestar para não ser perseguida e que também pede a empatia pelas vítimas. Ou seja, você recebe uma avalanche de informações contra um grupo específico, de modo que você deixa de se importar por aquele grupo. É essa a tese que eu defendo. Então, assim, o achado desse trabalho, que foi um achado inédito, porque eu até pesquisei e não encontrei nada semelhante sobre isso, o achado desse trabalho foi justamente esse efeito de dessensibilização que a retórica desumanizadora causa nas pessoas. Então foi isso. E aí quando eu escolhi esse tema, né, quando eu escolhi fazer esse mestrado em particular, porque é um mestrado de retórica e oratória, quando eu escolhi esse mestrado em particular, eu estava na dúvida sobre o que eu fazia, porque eu estava mais inclinado a fazer um mestrado em terrorismo e contra-terrorismo. Porque é um tema que me interessa, né? A violência extremista. O que leva pessoas extremistas a cometerem atos violentos de assassinato, de autoimolação, essas coisas. Então é um tema que me interessa muito. Só que quando eu fui pesquisar aqui na Espanha, né? Primeiro que o foco é o terrorismo jihadista, ou seja, o terrorismo islâmico. Então, assim, não é uma coisa que me interessa tanto. Eu queria estudar mais a parte da radicalização da extrema-direita, dos extremistas supremacistas brancos, essas coisas, né? Então, assim, não era o interesse meu trabalhar sobre o jihadismo. E aí outra coisa que eu percebi também é que muitos desses cursos são voltados para agentes de segurança, ou seja, policiais, sabe, de inteligência, pessoas que já operam nesse campo e que vão atuar no combate ao terrorismo. Então não era a minha intenção era analítica, né? Era entender o mecanismo, entender a mentalidade das pessoas, inclusive entender os recursos retóricos disso. Então quando eu escolhi fazer o mestrado em retórica e oratória foi justamente porque me interessou o assunto em particular. Porque eu não precisava fazer mestrado, não precisava fazer nada nesse campo, porque não atuo na academia, não tenho pretensão acadêmica
retórica nenhuma, não tenho pretensão de virar professor universitário nem nada disso. Mas quando eu vi o tema, quando eu vi, sabe, mestrado em retórica e oratória, isso me interessou bastante. E eu falei, olha, tem tudo a ver com aquilo que eu faço já, que é análise de discurso, que é análise retórica, que é análise, sabe, de falácias lógicas, por exemplo. Então tem tudo a ver com aquilo que eu já trabalho. E aí, vamos lá. E aí eu fiz aqui na Espanha, fiz na UNIR. A UNIR é uma universidade que tem presença em vários países falantes de espanhol, ou seja, o foco não é apenas Espanha. Isso foi outra coisa que eu curti bastante, porque como é uma universidade hispanohablante, ela está, sabe, em vários países latino-americanos, e isso foi legal pra caramba, sair de uma visão exclusivamente eurocêntrica para também ter um mix com a visão latino-americana. Até porque a visão, sabe, decolonial é muito forte na América Latina, então isso acabou gerando até uns debates bem interessantes entre alunos e professores, ou professores latinos também, que estavam ali trazendo essa perspectiva. Então, nesse sentido, foi bem legal, inclusive ver como alunos foram trabalhar sobre a questão da retórica na América Latina, sobre partidos populistas na América Latina, sobre, sabe, processos particulares da América Latina. Então foi bem legal fazer essa junção também e não ficar restrito apenas ao universo europeu. Então, foi bem simples o processo de inscrição aqui, né? Eu traduzi meus documentos no Brasil, fiz a apostila de AIA para os meus diplomas, e eu apresentei aqui e entrei no mestrado. O mestrado aqui, esse aqui foi privado, né? Aqui, mesmo quando é público, você tem que pagar taxas, tem que pagar ali uma mensalidade ou uma anuidade em alguns casos. Então, assim, o mesmo grátis aqui é pago, mas no meu caso foi numa universidade privada, que é bastante reconhecida aqui na Espanha. Então foi bem legal o curso, eu gostei bastante das disciplinas, algumas mais do que outras, né? Algumas não me interessaram tanto assim, por exemplo, retórica e marketing não era uma coisa que me dizia muita coisa, embora tivesse um vínculo com a propaganda nazista, mas o foco não foi esse, o foco foi mais em propaganda mesmo, né? Propaganda, sabe, anúncios publicitários, essas coisas, então não era muito minha praia, mas tiveram vários cursos bem interessantes, por exemplo, sobre análise da retórica audiovisual, que foi aquilo que eu acabei fazendo, né? Com os filmes, com o documentário e com o filme. Teve um que foi sobre lógica informal, ou seja, tudo aquilo que eu fiz no meu livro, né? Sobre como vencer no debate tendo razão, acabou voltando, falácias lógicas também, foi bem interessante. Teve disciplina sobre linguagem corporal, que eu mencionei para vocês aqui anteriormente, né? Sobre como os nossos gestuais, eles transmitem informação e são lidas pelas pessoas e transmitem força, transmitem, sabe, confiança, essas coisas, inclusive os gestos, né, a direção do olhar, inclinação da cabeça, essas coisas. Até as microexpressões faciais apareceram lá, como eu já mencionei anteriormente, embora seja um campo científico, né? Então, assim, há um campo científico específico que trabalha com isso e não é mera pseudociência. E em outros campos, né? Então, assim, para mim, o grande desafio, eu posso dizer que, de longe, o maior desafio de todos foi a questão do idioma. Porque, embora eu more na Espanha há muito tempo, embora eu fale espanhol fluentemente, embora eu leia espanhol fluentemente, o meu espanhol é mais para o dia a dia, não é para debates acadêmicos. Eu não discuto filosofia em espanhol. Se fosse inglês, eu era muito mais confiante. Se fosse inglês, eu falaria aqui, expressaria tudo aquilo que eu penso sem grandes dificuldades. Mas como era em espanhol, para mim criava uma barreira, porque tem palavras muito parecidas com o português que não querem dizer a mesma coisa. Então, para mim, a barreira linguística foi a mais complicada e foi aquilo que mais pegou para mim quando eu fiz as provas, porque as provas eram feitas, sabe, em tempo real, sem poder consultar dicionário, sem poder fazer nada. Então, para mim, as provas escritas foram bem complicadas. Fui aprovado com louvor em algumas delas, mas para mim a parte escrita era muito difícil, porque eu não escrevo em espanhol, quase nunca escrevo em espanhol. O texto da dissertação eu mandei para uma revisão depois, então assim, eu escrevi em espanhol hesitante, mas depois passou por uma revisão que melhorou bastante a qualidade. E por fim, a apresentação oral, que foi hoje agora, eu fiz com roteiro, né? Então preparei um roteiro e depois as perguntas e respostas ali eu estava meio nervoso. Então assim, tirei 8,5 no final das contas, uma nota excelente para um idioma que não é um idioma nativo e para um trabalho que eu achei bastante ambicioso e aí também levou a certas limitações. Por exemplo, uma das limitações é mensurar, né? Ter dados quantitativos sobre o impacto dessa propaganda nos alemães. Assim, de fato mudou a percepção das pessoas, de fato desensibilizou as pessoas, de fato persuadiu as pessoas. Como mensurar isso? Então a gente não tem esses dados, a gente não possui esses dados, então é claro que fica um trabalho qualitativo e não quantitativo, e essa limitação dificulta a utilização dessas ferramentas retóricas em outros contextos. Então essa foi a grande questão em torno do trabalho, né? Como usar isso aqui em outros contextos, em outros cenários. Então é isso. E aí eu posso dizer que foi bem legal, né? No fim das contas, assim, aprendi muita coisa que eu não sabia. O campo da retórica eu sempre estudei de maneira, paralela à lógica informal, por exemplo, ou à filosofia, né? Então agora eu posso dizer que sou muito mais confiante em relação à retórica e
acabou se tornando o meu campo principal agora, né? Porque a lógica informal, ela parte de certo rigor na hora de elaborar certas expressões linguísticas, certos argumentos, e a retórica vai para um outro horizonte que mexe muito mais com o campo das emoções, o campo afetivo, do que de fato com o campo lógico. Embora você tenha também um aspecto importante que é o logos, né? Que é aquilo que você diz, mas mexe muito com as emoções. Então, assim, o modo como você se porta, o modo como você se comunica, sabe, a confiança que você transmite, quem você é, né? A autoridade que você passa de acordo com a sua trajetória. Então, todas essas coisas, todos esses elementos que são extralinguísticos, extratextuais, eles são muito importantes. O tom de voz, se você fala, sabe, baixinho, não sei o que lá, ou você grita e você empolga. Então, tudo isso aqui faz uma diferença tremenda no modo como a gente se comunica e no modo como a gente ouve o que os outros dizem, né? Então, isso aqui me deu uma outra dimensão para compreender, inclusive, a comunicação de influenciadores nas redes sociais, os debates que eles participam, né? Eu tenho falado muito sobre os debates aqui que para mim são chocantes, né? Para mim são bizarros os debates que as pessoas participam. Então, vendo sobre essa ótica dos recursos retóricos, torna esse circo ainda mais patético, na minha opinião. Então, eu posso dizer que aprendi bastante nesse mestrado, ampliou bastante meus horizontes. Se vai rolar um doutorado, não sei. Realmente não sei, eu estou considerando aqui. Nesse momento, eu diria não. Nesse momento, eu diria que estou bem cansado, não avançaria para um doutorado. Como eu falei, não tenho nenhuma pretensão acadêmica, mas nesse momento eu preciso de uma pausa. Talvez ano que vem, eu até considere, né? O meu professor lá, o meu orientador, ele ficou muito empolgado com o trabalho, queria que eu engatasse logo já no doutorado, já mexeu os pauzinhos lá para a Universidade de Valladolid, lá, que é no norte aqui da Espanha, para eu começar o projeto. Então, assim, ele ficou bem animado com a ideia, então talvez pro ano que vem eu pense no doutorado, mas eu não sei, talvez eu prefira me dedicar mais aos meus livros do que à formação acadêmica. Não sei, eu vou pensar ainda, eu preciso analisar. Realmente preciso analisar, porque foi muito cansativo. E como eu falei, o idioma me dá uma certa insegurança. Embora eu fale, embora eu me comunique, embora eu me expresse, embora eu entenda, me dá insegurança. Não é um idioma que eu me sinto muito confiante, não, de escrever em espanhol ou falar em espanhol. Então, assim, falar sobre filosofia, falar sobre retórica, não fica natural, não fica natural. Então, assim, no curso sobre oratória, né, eu todo hesitante ali, não ficou muito legal. Mas vamos ver para onde vai. De qualquer maneira, foi uma tremenda experiência, estou bem contente, agora encerra essa etapa na minha vida aqui, agora eu vou voltar para os projetos literários, tenho vários textos para publicar nos próximos meses, vai sair agora em novembro, como já falei aqui, na Amazon, está na pré-venda agora com desconto, se você comprar agora vai estar com desconto, vai sair na Amazon em novembro O Golpe que Falhou, que é um livro relatando, né, o passo a passo, a anatomia da tentativa de golpe de Estado no Brasil bolsonarista, como eles tentaram, como eles planejaram, como eles usaram a retórica desumanizadora também para isso, né? E, inclusive, como eu falei, essa ideia da desumanização, essa ideia da dessensibilização retórica vai se tornar um instrumento, uma ferramenta minha de trabalho para analisar vários contextos distintos, incluindo o bolsonarista. Foi até um ponto que o professor perguntou para mim, né, meu orientador perguntou, né, pô, você está trabalhando sobre isso, sobre esse tema de desumanização, sobre esse tema do uso retórico por governos autoritários ou por figuras autoritárias, e você não mencionou em nenhum momento o Bolsonaro na história. E eu nem pensei no Bolsonaro, na verdade. Então isso foi curioso, porque eu trabalhei sobre o nazismo, depois puxei para alguns contextos contemporâneos, como o Trump, e nem pensei no Bolsonaro, porque foi algo que me tomou tanto tempo, durante tantos anos, que eu meio que pus num compartimento ali, sabe, a parte, não quis mexer. Mas quando eu voltei a escrever esse texto aí do Golpe que Falhou, foi pensando nisso, né? Eu falei, gente, eu trabalhei tantos anos sobre o tema do Bolsonaro, e agora que eu posso aplicar essas ferramentas que eu fui descobrindo ao longo desse curso para entender o bolsonarismo, por que não fazer isso, né? Eu não quero ser conhecido como um cara que só escreve sobre o Bolsonaro, não quero. Mas pensando naquilo que eu já fiz anteriormente, me parece muito pertinente trazer isso para a compreensão do que é a retórica bolsonarista e como isso foi fundamental para semear essa tentativa de golpe de Estado no Brasil. E aí você vai ter uma tríade de obras aqui, né? A primeira obra, que é O Minha Especialidade é Matar, que fala sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro. O Meu Pai, o Guru do Presidente, que eu fiz com a Elisa de Carvalho, que é sobre o Olavo de Carvalho, que é um dos pilares ideológicos e retóricos do bolsonarismo. E aí O Golpe que Falhou, que fecha esse momento, fecha esse governo Bolsonaro e essa bizarrice que todos nós presenciamos. Então, se quiser conferir, vai lá na Amazon, O Golpe que Falhou, na pré-venda com desconto. E também, já decorrente desse curso, já decorrente do mestrado, saiu também o meu livro, que está na Amazon agora vendendo bem, que é 20 táticas
táticas para você arrasar nos debates, que aí eu pego os recursos retóricos e mostro por que eles funcionam, porque a questão psicológica é muito importante, né? Por que a nossa mente compra certas ideias, ou compra certos recursos, ou aceita certas falas e ignora outras, ou, sabe, repudia outras. Então, assim, tem a ver muito com o nosso esquema mental, como a gente compreende o mundo, como a gente assimila a informação. E aí também houve, né, uma disciplina sobre isso, como o vínculo entre retórica e psicologia. Então foi bem legal e eu acho que eu pude fazer isso nesse livro, 20 táticas para você arrasar nos debates, que está vendendo bem, está lá na Amazon, e está vendendo bem em alemão. Então eu falei que outro dia fiquei surpreso, porque não fiz nenhuma divulgação em alemão, e lá na Amazon Alemanha está sendo baixado, sendo lido. Então, assim, é impressionante, é inesperado, e aí talvez demonstre também a relação dos alemães com a retórica, né, com esse campo. Basta pensar que tem um clássico desse tema, que é A Arte de Ter Razão, de Schopenhauer, autor alemão, então talvez tenha algum vínculo aí, não sei. Estou só especulando aqui. Mas estou feliz que acabou, sabe, estou aliviado. 8,5 foi uma nota tremenda para mim, assim, porque, como eu falei, a questão do idioma pegou muito, assim, para mim, se for pro doutorado, talvez eu preferisse fazer doutorado num lugar que fosse em inglês, assim, eu acho que talvez, sei lá, Irlanda, Reino Unido. Eu vi, acho que na Bulgária, que é inglês, na Alemanha tem inglês, talvez eu preferisse em inglês do que em espanhol, eu acho que não se repetiria essa dose, não. Bem, é isso, um forte abraço para vocês, deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal aqui assinando o sininho para receber notificações, se torne um membro se quiser, conheça na Amazon os meus livros, lembrando também que está agora na pré-venda a versão impressa das traduções que eu fiz do René Descartes, está disponível. O Discurso do Método, vou deixar o link na descrição aqui. Meditações Metafísicas também na descrição. São livros que eu lancei inicialmente na Amazon e que agora vão sair impressos pela Cotter Editorial também. Então, vá lá, confira. Um forte abraço para vocês e até mais. Tchau!